Muito boa tarde. Sextou, sexta-feira, chegamos ao final de semana. Fundamental essa pausa na semana, como é fundamental a pausa no dia. Sem estabelecer pausas no nosso processo, na música, na respiração, a gente não consegue saborear. Imagina se a vida fosse uma constante alimentação. Fundamental para nós sentirmos o sabor, nos nutrirmos bem numa refeição, é ter a pausa entre as refeições. E assim entre as respirações, e assim entre as músicas. A pausa é que dá sabor, é que dá qualidade. Se você usa bem a pausa, é claro. Nós estamos buscando isso, usar bem a pausa do dia em favor da renovação, em favor de sentirmos mais o sabor do novo dia, em favor de finalmente termos olhos de ver e ouvidos de ouvir. O grande problema da humanidade. Nós supomos que o que nos falta são deuses, forças espirituais, ajudas. Na verdade, não. Deus nunca falta. Deus nunca tira férias. Deus nunca se cansa. Nunca desiste de nenhum de seus filhos. Claro que não. Nós é que temos desistido de Deus. Assim tem sido, mas assim não precisará ser para sempre. Estamos aqui fazendo uma pausa para saborear o dia de amanhã, para tirar dele o sabor, a utilidade, a mensagem, a cura que cada momento traz consigo. Mas traz apenas para aqueles que se abrirem para essa lição, o que Deus está querendo me ensinar, para essa cura, do que Deus está querendo me libertar. Fabuloso que estejamos nessa etapa da vida, ao invés de brigar com os fatos, buscar o sentido profundo que há por trás de cada um deles. Nada é adverso. Ninguém é adversário. Tudo, absolutamente tudo, no universo do Pai de amor é a favor de seus filhos. Que assim seja sempre, minha amiga, meu amigo. Que nós sejamos sempre capazes de perceber como o universo conspira a nosso favor, mesmo através daquilo que contraria os nossos desejos. Assim como um pai e uma mãe, tudo fazem para prover, para ensinar, para melhorar a vida de seus filhos, mesmo naquilo que é contrário aos seus desejos, às suas birras, às suas brigas. Conseguimos perceber a vida se movendo a nosso favor, mesmo naquilo que supomos ser contrário, que não é contrário ao que realmente necessitamos, mas pode ser contrário ao que nós desejamos. Deus nem sempre atende os nossos desejos, mas sempre e rigorosamente atenderá às nossas necessidades. No encontro passado comparávamos nessa família universal, comparávamos a irmãos, já que somos todos filhos do mesmo Pai. Irmãos, somos irmãos. E o que irmãos mais fazem
é se comparar e diante de cada diferença querem diminuir o outro, exaltar a si, brigar, competir. Isso faz parte da imaturidade das crianças. Nós, criaturas de Deus, que também de tudo fazemos competição, discussão, guerra, somos chamados a um passo adiante, ao invés de brigar diante das diferenças, perceber o que Deus está querendo nos ensinar com elas. Entender a lógica da diferença, de onde surge a diferença, a que a diferença nos leva. Vamos estudar isso? Que assim seja, ótimos estudos para todos nós. Claro que não temos aqui a pretensão de esgotar nenhum tema, mas sim de estimular e propiciar mais reflexões a cada um dos amigos e a mim mesmo, especialmente. Muito bem. Para pensar a questão da diversidade à luz da reencarnação, tomamos esse fabuloso O Livro dos Espíritos no seu item 222, onde Kardec estuda por diversos ângulos a reencarnação. Hoje pegamos uma segunda parte do item As almas não são iguais ao reencarnar. Nessa segunda parte, Kardec fala assim: imaginemos 1000 indivíduos reunidos, com idades entre 1 e 80 anos, e que sobre eles fosse jogado um véu para esconder os anos que já tiveram. Então, 1000 indivíduos e sobre esses indivíduos um véu, de maneira que ninguém conseguisse perceber a origem da diferença entre eles. Aquele que chegasse após o véu ter sido colocado poderia pensar que todos nasceram no mesmo dia, exatamente porque o véu encobre a idade de cada um. Então, diante daquele que só visse esses 1000 indivíduos após a colocação do véu, pensaria que todos nasceram no mesmo dia e então perguntaria: por que uns são grandes e outros pequenos? Por que uns são velhos e outros jovens, uns instruídos, outros ignorantes? Ou seja, qual a origem da diversidade dos seres? De onde vem a diferença moral, intelectual, artística, a maturidade emocional de alguns seres e a imaturidade de outros? De onde surge a diferença dos seres? As religiões vêm dando respostas diferentes, particularmente o cristianismo, o catolicismo dentro do cristianismo, escolheu a seguinte resposta: Deus cria seres mais evoluídos e outros menos. Há uma escala de evolução espiritual onde querubins, serafins, arcanjos, anjos formam estágios diferentes de evolução espiritual e chegaram a esse estágio, estão nesse estágio pelo nascimento, porque já vieram da mão de Deus, mais evoluídos ou menos. Essa é uma teoria muito antiga com a qual estamos em contato há muito tempo, mas ela tem um problema evidente.
Onde está a bondade? Onde está a justiça de Deus, que criando os seres menos evoluídos, os teria destinado ao erro, ao crime, ao mal e, consequentemente, à dor que resulta do crime, do erro e do mal. Enquanto que outros, criados bons, amorosos, plantando cuidado, zelo, serviço, amor, fraternidade, recolheria esse mesmo zelo, amor, serviço, fraternidade. Quem planta o bem, colhe o bem, e evidentemente, quem planta o mal, colhe o mal. Isso parece absolutamente lógico. O que não tem lógica nenhuma é Deus haver criado alguns seres plantando sempre o mal, recolher sempre o mal, sofrimentos eternos, enquanto outros, plantando sempre o bem, colhendo e recolhendo sempre o bem, destinado à felicidade infinita e sem mácula. Onde está a bondade de Deus? Onde está a justiça que leva uns à infelicidade eterna e outros à felicidade eterna? Condiz isso com Deus de amor e de justiça? Claro que essa explicação não tem coerência, não tem lógica com a própria natureza divina. Como entender e como aceitar isso? Há muito tempo a alma humana vem se colocando essa questão para tentar entender qual a origem da diversidade. E aqui Kardec vem nos apresentar, baseado na instrução dos Espíritos, a origem de toda a diversidade. Vamos lá? Perguntava então ele ao final do parágrafo anterior, porque uns são grandes e outros pequenos, uns são velhos e outros jovens, uns são instruídos e outros ignorantes. E a resposta vem assim: porém, se a nuvem que lhes encobre o passado for removida, e se ele, o homem, compreender que uns já viveram mais que outros, tudo será explicado. Deus, em sua infinita justiça, não pode ter criado algumas almas mais perfeitas que outras. Como assim? Entretanto, com as várias existências vividas pelo Espírito, as desigualdades que existem na vida estão de acordo com a mais rigorosa justiça. Numa escola enorme que abranja desde a educação infantil até a pós-graduação, um observador que visse a diferença das lições, a diferença dos graus de adiantamento de cada aluno, seria instigado a buscar a origem disso. De onde vêm os diferentes graus de compreensão de aluninhos de 4 anos de idade e outros de 30 anos de idade? A diferença vem exatamente daí, da idade, do tempo vivido, não é? Se a nuvem que lhes encobre o passado for removida, como essa nuvem que nos impede de olhar para uma pessoa e falar, trata-se de uma alma jovem, de uma criança espiritual, ou por outro lado, trata-se de uma alma velha, de um sábio espiritual, mesmo que vestido na roupagem de um jovem. Assim como mesmo vestido na roupagem de um velho, o espírito imaturo será sempre espírito imaturo.
O que você acha dessa explicação? Vamos lá. Deus, em sua infinita justiça, não pode ter criado algumas almas mais perfeitas que outras. Entretanto, com as várias existências vividas pelo Espírito, as desigualdades que existem na vida estão de acordo com a mais rigorosa justiça. O homem consegue ver apenas o presente, não consegue ver o passado, e é apenas por isso que não compreende o porquê de tantas desigualdades sobre a Terra. Esse raciocínio baseia-se em algum sistema, em alguma suposição gratuita? Não. É a resposta clara. O raciocínio das vidas sucessivas parte de um fato incontestável: a desigualdade entre as aptidões e o desenvolvimento intelectual e moral que existe entre as criaturas. Há grandes gênios que nem precisam ter contato com uma lição e demonstram já ter aprendido. Como assim? Como isso pode ser possível? Há outros, no outro extremo, que são ensinados e capacitados e habilitados para um certo entendimento e não conseguem apreender as lições. Por quê? Por que uns têm mais facilidade e outros menos para aprendizados artísticos, para aprendizados científicos, para aprendizados religiosos? Qual a origem, então? Só há uma origem possível. Só o estudo e o trabalho num determinado campo podem nos ensinar aquelas lições, aqueles aprendizados. Ora, se só tendo vivido numa posição podemos aprender alguma coisa, como as almas que, mesmo na primeira infância, já manifestam ter aprendido antes do berço, antes do nascimento, onde foi que elas aprenderam uma certa arte, uma certa ciência, um certo aspecto da vida? Se foi antes da vida atual, há de ser necessariamente numa vida anterior. E aí entendemos que não existem privilegiados na criação de Deus, como não existem privilegiados naquela escola gigantesca cujo exemplo chamamos para entendimento dessa questão. Porque o pós-graduado, aquele que está terminando uma tese de doutorado, já terá passado pelas séries iniciais do ensino fundamental. Provavelmente já terá passado, inclusive, pelos ciclos de aprendizado da educação infantil. Ou seja, não há privilegiados. Todos que hoje estão avançados na criação de Deus já foram atrasados. E absolutamente todos que hoje estão atrasados, um dia serão adiantados. Essa é a lei. A lei é um aprendizado constante. Aprenderemos necessariamente tudo o que hoje ignoramos, porque é assim que as coisas vão acontecer. O passar do tempo, o tempo é a grande ferramenta. O tempo é o que determina a nossa evolução. Jesus, Buda, Gandhi, Chico Xavier não passam de nossos irmãos mais velhos. E é nessa condição, tomados de fraternidade, de compaixão por nós, é que eles, tendo passado por muita coisa, tendo sofrido muita coisa, voltam à Terra para nos ensinar
de uma forma suave, como a cartilha Caminho Suave. Querem eles, nossos irmãos queridos, que nós aprendemos sem sofrer tanto quanto eles mesmos tiveram que sofrer. E aí voltam e nos ensinam as coisas. Foi isso que fez Jesus, Buda, Mahatma Gandhi e Chico Xavier. Não é maravilhoso esse entendimento? Não se tratam todos esses que nós citamos de seres privilegiados, de seres preferidos por Deus. Isso é absolutamente incompatível com a ideia do Deus amoroso e justo. Mas sim, se há diferença entre os seres, é porque eles já viveram, quem sabe, muitos instrumentos musicais, é porque tendo vivido em várias vidas, experimentado, aprendido, desenvolvido a técnica em diferentes instrumentos, quando nós renascemos, apesar de não lembrarmos dessa outra vida, mas assim que instigados, assim que um gatilho puxa nossas habilidades, elas emergem, florescem e até de uma forma assustadora tomam nossas almas e manifestam um talento inato, uma ideia, uma capacidade, uma habilidade que veio sem qualquer processo de aprendizado. Aí está o fenômeno que há tantos séculos desafia a alma humana. Sejamos nós hoje a avançar nesse sentido e entender a questão. Então, a Kardec continua o seu estudo dizendo assim: dizia ele antes que o homem consegue ver apenas o presente, não consegue ver o passado, e é apenas por isso que não compreende o porquê de tantas dificuldades sobre a Terra, de tanta desigualdade sobre a Terra. Esse raciocínio baseia-se em algum sistema, em alguma suposição gratuita? Não. O raciocínio das vidas sucessivas parte de um fato incontestável: a desigualdade entre as aptidões e o desenvolvimento intelectual e moral que existe entre as criaturas. Verificamos que esse fato não pôde ser explicado por nenhuma das teorias até então existentes. Enquanto a teoria das vidas sucessivas explica essas diferenças de maneira simples, natural e lógica. Será que é racional ficar com as teorias que não explicam, ao invés daquela teoria que a tudo explica? Em relação à pergunta número 6, do item antes do nosso processo de aprendizado, do item análise da existência única em corpo físico, esse item, análise da existência única em corpo físico, desenvolve ao final dele 6 itens e questiona num deles: por que existem raças selvagens e homens civilizados? E aqui Kardec vem nos oferecer uma resposta. A relação à pergunta número 6, por que existem selvagens e homens civilizados, sem dúvida se dirá que o Hotentote, o homem primitivo, pertence a uma raça inferior. Então perguntamos: esses Hotentotes, esse Hotentote é um homem ou não? Se for um homem, por que Deus o fez tão diferente da raça branca? Será, se não for um homem, por que tentar fazer dele um cristão?
por que tentar melhorá-lo? Se ele não sendo homem, não tem a menor chance de aprender esses valores superiores, não é? A doutrina espírita é mais abrangente do que tudo isso. Para ela, não existem diversas espécies de homens. Existem apenas homens cujos espíritos estão mais ou menos atrasados, mas todos sujeitos a progredir. Será que esse princípio não está mais de acordo com a justiça de Deus? Com o progresso, com a lei do progresso que baseia toda a ação de Deus? Pense, meus amigos, minhas amigas. É evidente que a ideia da teologia antiga de que o mundo se reparte entre anjos e demônios, uns destinados a apenas fazer o bem e, consequentemente, só recolher o bem, enquanto que outros destinados a fazer o mal e obrigados a colher mal do mal que eles mesmos plantaram. Essa doutrina não tem nada de fraterna, ela não pode conviver com um Deus perfeitamente bom e justo. Por outro lado, a doutrina das vidas sucessivas não apenas explica o mal que há em nós como originário dos nossos equívocos passados, mas também explica o nosso destino de luz, a realidade do progresso infinito e luminoso dos seres. Porque evoluir, habilidades conquistadas, é apenas aquilo que estudamos e aprendemos, é aquilo que praticamos e aprendemos. Com essa certeza, a evolução nos será muito mais leve, muito mais tranquila, muito mais fácil de ser trilhada. Você não acha? Um grande abraço a todos, muito bom nos reconciliarmos com Deus a partir do entendimento da sua justiça. Isso é fundamental para todos nós crermos na justiça da escola para podermos aprender o que temos para aprender. Ana Afonso, muito boa noite. Gugu Souza, que sempre felicita a todos pelo aprendizado recolhido. Osório Simões Souza Filho, boa noite, meu amigo. Isabela de Oliveira Araújo, Sérgio Marques, Marta Arnold, Daniele dos Santos Góes, Andréa Santos, Adelaide Dias, Eliana Lauri Viana, Domingos Natalo. É isso, meu amigo, minha amiga. Com muita alegria que nós vamos encontrando o encaixe perfeito das leis de Deus, que promove apenas igualdade, fraternidade, liberdade, como ferramentas de alcançarmos o amor. Muito grato pela sua presença. Compartilhe se você entender que essa mensagem de hoje é importante para as pessoas aplacarem a sua revolta e avançarem para a aceitação fundamental. É com muita alegria que nós vivemos esse aprendizado, essa lição. Compartilhe e continue, porque amanhã estaremos em mais uma aula, em mais um encontro, em mais um exercício de aprendizado sobre a vida, de aprendizado sobre nós mesmos, de autoproposição, de autoestimulação, para que finalmente nos dediquemos e nos abramos à luz. Que assim seja sempre, meu amigo, minha amiga. Paz e bem a todos nós.